E hoje nós vamos falar sobre adesão. Quando a gente vai falar sobre adesão, deve vir à cabeça sistema adesivo 3 passos, sistema adesivo de 2 passos, sistema adesivo de passo único, condicionamento total de esmalte, condicionamento seletivo de esmalte, autocondicionante, enfim, eu sei, forma na cabeça da gente simplesmente um novelo, né? Uma dificuldade muito grande de compreender a adesão. Eu acredito que a adesão ele vem tendo uma dificuldade grande no processo de entendimento, porque a gente vem dando até hoje, na maioria das aulas que eu participei até hoje, não da especialização, mas de cursos ou até mesmo leituras de algumas revistas, é dado muita atenção para o material, certo? É dado muita ênfase no material A, B ou C, adesivo A, adesivo B, X, Y. E eu digo para vocês que, logicamente, que o material sim faz diferença, tá bom? Mas muito mais importante do que o material é compreender o processo de adesão. E compreender o processo de adesão inicia na compreensão do substrato que tu vai fazer essa adesão. Basicamente, em boca, a gente faz adesão em 2 tipos de substrato, ou dentina ou esmalte, certo? E são 2 substratos que a natureza criou de uma maneira simplesmente divina, gente, tá? O esmalte, ele é 98% mineral, é extremamente duro, inclusive nós precisamos justamente de brocas diamantadas para poder fazer o desgaste desse material, de tão duro que ele é, tá certo? Em contrapartida, embaixo, né, nós temos uma dentina, que ela é 70% mineral, 30% orgânico, né, dentre a grande quantidade, a parte orgânica é colágeno, então a gente precisa compreender que essa parte, esse tecido, dentina, que é menos mineralizado e tem mais tecido orgânico, portanto tem mais água, é um tecido mais dinâmico, né? Além disso, ele é formado por canalículos, né? Canalículos que vão conter dentro líquido. Então, esses canalículos eles se acumulam, quanto mais próximo da polpa, maior é a quantidade deles, né? Quanto mais longe da polpa, menor é a quantidade, mais dentina intertubular a gente vai apresentar. E tudo isso faz uma diferença tremenda. Então, a parte mais importante quando a gente vai falar de adesão, gente, eu quero que vocês apaguem da cabeça qual adesivo eu vou usar. Porque isso vocês vão entender ao final dessa aula aqui, vocês vão entender que por trás de qual adesivo usar, está muito mais importante entender o substrato. Então, eu estava falando que é perfeita a união do esmalte com a dentina, porque qualquer material extremamente duro, se ele conter um material intimamente aderido a ele, por baixo que seja mais macio, vai conferir a ele uma capacidade de distribuir forças de uma maneira muito interessante, de tal forma que esse material muito duro, ele não frature. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem uma placa de vidro fina, certo? Uma placa de vidro fina e colocarem em cima de uma superfície seca e vocês baterem com algo em cima desse vidro, esse vidro provavelmente vai espatifar. Agora, se vocês pegarem essa mesma lâmina fininha de vidro, colocar uma gota d'água e colocar essa lâmina por sobre essa lâmina d'água, vocês vão perceber que esse vidro vai começar a ter uma resistência muitíssimo maior contra batidas, contra impactos, levando ele a ter muito mais dificuldade de ser fraturado, tá bom? E isso se dá porque a lâmina da água, ela vai trabalhar quase como se fosse um amortecedor, um distribuidor dessa energia, dessa batida que esse vidro vai receber. E o nosso esmalte dentário, ele basicamente ele é um vidro. Se a gente for tentar entender, ele se comporta como um vidro, ele é extremamente friável, ele é muito duro, tá certo? Então ele vai apresentar características que são interessantes, em algum certo momento eles são interessantes, mas que ele se torna muito quebradiço. Então, graças à dentina, que é o nosso colchão ali embaixo, que é o nosso amortecedor, é que o nosso esmalte se mantém como um material, como um tecido que, mesmo sendo friável, suporta cargas mastigatórias altíssimas, né, impactos muito grandes antes de fraturar, tá bom? Então tá. Falei então sobre substrato. Gente, o esmalte, como eu disse, é 98% mineral, ele é formado por prismas, né? Ele é formado basicamente por aglomerados de moléculas de hidroxiapatita, é riquíssimo em cálcio, tá? Então é importante entender que a adesão ela necessita de cálcio para acontecer, é um dos materiais onde a gente vai interagir com ele e, vamos dizer assim, os adesivos iniciais, aliás, os adesivos não, mas a filosofia de adesão inicialmente se deu através do quê? De uma descalcificação, ou seja, a formação de microporosidades, né? Para que a gente conseguisse infiltrar uma resina e criar uma adesão micromecânica, certo? Então não existia aqui uma adesão química ao processo, tá? Então mais recentemente, mais recentemente não, na verdade uma empresa chamada Curaray foi uma empresa que conseguiu durante anos ter a patente de uma molécula que durante anos foi um segredo deles. Então, o adesivo deles, que por sinal é um autocondicionante de 2 passos, tá? O que é um autocondicionante de 2 passos? Vai ter um primer acídico para depois você passar um bond, né? O bond seria a parte hidrofóbica, aquela parte pura
tá? Formada por resina. E o primer seria, na verdade, uma substância que permite fazer um condicionamento da superfície, levando monômeros acídicos, né, substâncias acídicas para cima daquela superfície, né, descalcificando aquela superfície, né, e possibilitando então criar micro-retenções para que a parte do bonde viesse, infiltre por essas micro-retenções e crie então a retenção propriamente dita, que a gente chamava então de adesão micromecânica. E mais recentemente, então, mais recentemente o que aconteceu foi que essa empresa perdeu a patente disso, então se descobriu qual era essa molécula, é a tal da 10-MDP, que ela faz então agora, além da gente ter uma adesão micromecânica, a gente tem também uma adesão química, é uma molécula que se liga aos íons de cálcio presentes tanto na dentina como no esmalte depois do condicionamento, tá? Ou durante o condicionamento, no caso de um self-fit, né? de um adesivo autocondicionante, tá bom? Então, gente, fazer adesão no esmalte e fazer adesão na dentina é completamente diferente. E isso é muito importante ter em mente, por quê? Porque cada vez que a gente olhar dentro de uma boca um dente fraturado ou um dente com necessidade de reconstrução de uma parte dele, a gente vai começar a partir de hoje então a observar a quantidade de dentina e a quantidade de esmalte presente para a gente poder decidir que tipo de trabalho nós vamos executar. Tá bom? Então, por quê? Porque a gente sabe através de trabalhos que a adesão no esmalte ela é 10 vezes mais forte que a adesão na dentina. Tá? E isso tem explicação. O esmalte é 98% mineral, a gente consegue fazer uma descalcificação mais homogênea, a gente não tem o problema da umidade, então tu pode fazer ataque ácido no esmalte e secar ele abundantemente, não tem problema. Já uma dentina, quando tu faz ataque ácido total, existe um problema muito grande. Os trabalhos mostram que o ataque ácido total gera uma descalcificação não uniforme, certo? Regiões mais profundas de descalcificação associadas a regiões mais rasas, o que faz com que a parte hidrofóbica, depois que tenha que penetrar nessa região, tenha um grande problema, que a gente vai ter poças d'água em alguns locais, que vai impedir essa fase hidrofóbica, né, do adesivo penetrar e não conseguir fazer ainda uma adesão suficiente. Então, é interessante entender que esmalte, gente, ele é um material de excelência para a gente conseguir fazer a adesão, tá bom? Então, olhou um dente, tem bastante esmalte, eu encorajo vocês a fazer um preparo minimamente invasivo ou praticamente inexistente, arredondar estas, tá certo? E criar micropeças de resina ou cerâmica. Na minha opinião, a resina é infinitamente melhor para a área posterior. Um dia eu vou falar uma aula só sobre isso, tá? Mas gerar micropeças que reponham exclusivamente o que aquele dente perdeu. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas se fosse na tua boca, o que tu gostaria que fosse feito? Um preparo de coroa total, um preparo para uma overlay, um preparo para alguma coisa assim? Ou que fosse feito um trabalho minimamente invasivo de recolocação só do que o teu dente perdeu? Pergunta para 10 pacientes o que ele prefere, né? Expondo as coisas de uma maneira que tu não induza a resposta, né? Eu tenho certeza que qualquer paciente que não seja louco vai te responder que ele prefere sem dúvida nenhuma que o dente dele fique o mais intacto possível e só receba o que falta, né? O que foi perdido desse dente, tá? Mas isso é possível então sempre que tu tem quantidades grandes de esmalte, né? Que tem bordas de esmalte para que tu faça isso, tá bom? E se tu tiver esmalte e dentina, gente, o que a gente faz numa situação como essa? Bom, se todas as bordas forem esmalte, eu ainda encorajo vocês a produzirem micropeças de resina ou cerâmica, preferencialmente de resina, na minha opinião, para que a gente possa refazer esses dentes, tá bom? Agora, a partir do momento que nós tivermos qualquer borda dessa região já com dentina exposta, tá? Aí nós já temos técnicas que vão nos auxiliar a gente não precisar fazer ainda assim um desgaste excessivo, tá certo? Para que a gente tenha um trabalho ainda conservador, tá? Se tiver bordos do dente só com dentina sem esmalte, então lá dentro do Resineiros existe aulas específicas onde eu vou ensinar técnicas para que vocês consigam criar um ambiente propício para uma adesão, mesmo sendo em dentina, tá bom? Mas é importante entender, se tiver uma forma de te passar um critério. Vamos lá, se tiver 50% bordos de esmalte, 50% bordos de dentina, tá? Eu indico que você faça um trabalho indireto, preferencialmente, tá? Em que a gente consiga o melhor tipo de adaptação desse trabalho naquela região da dentina e que essa adesão seja feita com isolamento absoluto de preferência, tá? E essa dentina tenha sido devidamente preparada para que se faça uma adesão
em cima dela, pensando que a adesão na dentina sempre é muito ruim, tá bom? E a partir do momento que a gente tem um dente que já tem muito pouco esmalte e tem muita dentina exposta, ou que tu vá fazer um preparo em um dente e tu tenha dentina exposta, a partir desse momento, eu tenho a dentina, digamos, e quase nada ou nada de esmalte, tá? A partir desse momento eu digo para vocês que realmente o trabalho de recobrimento total desse dente, buscando uma retenção mecânica do trabalho contra aquele preparo é o ideal. Por quê? Porque a adesão na dentina é muito ruim, tá bom? Muito ruim. A gente percebe muitos trabalhos de facetas, muitos trabalhos de coroetas, tá? Trabalhos soltando ou fraturando, seja ele em cerâmica ou resina, tanto faz, mas fraturando partes. Por quê? Porque normalmente aquela parte que fratura é a parte em que a adesão ela falha, e aí, como eu disse, aquele material em cima extremamente duro perde o colchão de distribuição de força e ele simplesmente passa a fraturar naquela região, então, porque perdeu a adesão no dente, tá bom? Quantos dentes com restaurações extensas de amálgama, principalmente MOD, a gente vê fratura de parede, né? Porque na realidade o amálgama não tem adesão nas paredes do dente, então automaticamente a partir do momento que uma força é incidida sobre aquele amálgama, ele faz uma deflexão, ele distribui a força para as paredes e chega um certo momento que aquela parede ela não suporta e fratura, tá bom? Se tivesse ali, ao invés de um amálgama, um trabalho que tivesse uma adesão bem realizada nessas paredes, o sistema dente e restauração passa a trabalhar como um corpo único. E aí a distribuição de força se dá de maneira muito mais ideal e a gente passa a ter então um trabalho que vai sofrer muito menos problemas. E aí, gente, eu trago para vocês mais uma questão. A gente está aqui falando de adesão, tá bom? E essa adesão, quando bem realizada, diminui problemas, né, de fratura, como eu estou falando aqui. Agora, a parte mais importante de entender é que para acontecer uma fratura tem que acontecer força. De alguma forma, alguma força tem que incidir sobre aquele trabalho. E aí, eu digo para vocês que a oclusão vem nessa hora embasar toda a nossa clínica de adesão e de utilização de materiais adesivos, seja ela cerâmica ou resina, tá bom? Vem dar um embasamento, vem dar uma solidez para o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente passa a distribuir as forças, não só de mordida, mas as forças excursivas, né? E todos os movimentos que a gente tem na nossa boca que vão gerar forças diferentes, né? Nesse complexo dente e restauração, a gente consegue dissipar essa força de uma maneira inteligente, de uma maneira que a gente consiga fazer o material absorver muito bem, o dente absorver muito bem, a raiz absorver muito bem, o ligamento periodontal receber muito bem tudo isso, e essa força ser dissipada então pela base óssea e tudo mais, que constitui, né, a nossa cavidade bucal e o nosso crânio. E então, gente, mais uma vez eu digo para vocês, o Resineiros, ele é um sistema muito inteligente. Desculpa, lógico, eu não estou falando que o que eu criei é inteligente, não, porque na verdade eu só uni conhecimentos, mas quem gerou todos esses conhecimentos, oclusão, adesão, essas bases, e quem um dia pegou tudo isso e começou a pegar e colocar em prática, utilizando os materiais que a gente tem à disposição para reconstruir sorrisos, para reconstruir dentes, para refazer a saúde bucal dos nossos pacientes, com certeza isso tudo foi muito genial, gente. A gente tem que dar o braço a torcer. Esses pesquisadores, professores, essas pessoas que dedicam as suas vidas à pesquisa, meus parabéns para vocês, porque são vocês que fazem nós clínicos sentar aqui nessa cadeira e conseguir colocar um paciente ali em cima e devolver para ele hoje a capacidade de mastigar, de sorrir, a capacidade de se sentir bem. E hoje em dia, conseguir fazer isso com comodidade, com rapidez, com custos acessíveis, tá bom? E dentro do Resineiros, mais uma vez eu digo que tu poder pegar um paciente que tem um problema, colocar na cadeira e dizer para ele que tu consegue, né, digamos um caso unitário, que tu consegue resolver isso na mesma hora, no mesmo dia, eu tenho certeza absoluta que tu acabou de ganhar uma vantagem competitiva de mercado. Porque muitos dentistas não fazem isso, tá bom? A grande maioria trabalha da maneira tradicional. E aí, gente, tem uma frase que eu adoro repetir. O mercado paga muito mal para que tu faça as mesmas coisas ou as coisas muito parecidas do que a maioria faz. Então, por isso é necessário se diferenciar no mercado. É necessário que tu te reinvente como dentista e consiga encontrar um nicho de mercado que tu consiga chegar na rua, mostrar o teu trabalho com integridade, mostrar o teu trabalho com segurança e as pessoas consigam não só sentir confiança, mas vir até ti porque perceberam que tu é capaz de dar para elas algo que elas não vão receber nos outros lugares, nos dentistas mais comuns que a maioria tem acesso e que vai, tá bom? Ou o seu dentista, muitas vezes, que estava acostumado aí.
certo? Eu recebo muito comumente, inclusive foi um dos motivos que me encorajou a criar o Resineiros, foram alguns pacientes que em mensagens de agradecimento mandavam mensagens dizendo: bah, olha, eu nunca vi um dentista trabalhar como tu trabalha. E isso por mais que seja um elogio que aumenta o ego da gente, mas se a gente pegar e tentar traduzir isso de uma certa forma, olhando o tratamento deles como foi, eu percebo que o que eles gostaram foi do processo. Eles gostaram do processo todo, desde o início, de um diagnóstico preciso, de uma explicação com segurança, né, de um plano de tratamento bem executado e que tivesse lógica, de uma execução que foi feita exatamente como explicado para ele no plano de tratamento e uma finalização que muitas vezes consegue deixar ele, vamos dizer assim, o paciente ele consegue se deslumbrar, né, ficar muito surpreso positivamente com aquilo que ele recebeu e às vezes até mais do que surpreso. A gente vai além das expectativas deles, muitas vezes realizando tratamentos como esses, tá, gente? Então, voltando, dominar a adesão é dominar o conhecimento do substrato, entender dentina, entender esmalte. No momento que tu tiver isso em mente, essa confusão que existe entre qual adesivo utilizar, ele se desfaz, porque tu começa a perceber que hoje no mercado existem sistemas adesivos que conseguem simplificar o processo, principalmente de adesão na dentina, tá bom? E que conseguem um excelente resultado clínico de curto, médio e longo prazo. Dentro do Resineiros a gente vai ter uma aula chamada aulão de adesão, tá bom? É uma aula, se não me engano, dá quase uma hora e meia de aula, tá? Que a gente esmiuça detalhe por detalhe do que é necessário, tá? Para a gente compreender a adesão. Então, não é que tu vai precisar decorar uma hora e meia de aula. Na verdade, os primeiros 10 minutos eu vou entregar um protocolo de marca, tipo e o que fazer durante a consulta, passo a passo, para tu fazer uma boa adesão, tanto na dentina como no esmalte. E depois eu vou dar uma explicação, para quem gosta, uma explicação do porquê seguir exatamente esse protocolo que eu estou passando ali dentro do Resineiros. Tá, gente? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tá? Eu espero que tu tenha esclarecido algumas dúvidas. Se outras dúvidas ficaram ou tu tem mais perguntas referentes à adesão, deixa aqui embaixo desse vídeo, posta no teu comentário o que tu achou, compartilha com pessoas que tu acha interessante, tu vai com certeza ajudar com que esse conhecimento se espalhe e ele é extremamente necessário se espalhar, porque quem tem um pouco mais de experiência clínica percebe o quanto os seus próprios trabalhos e os trabalhos de colegas vem tendo cada vez mais falhas e muitas vezes falhas por falta de conhecimento por falta de domínio de conhecimentos básicos, muito básicos da odontologia, como por exemplo a adesão e oclusão, tá bom? Então, muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.